Artigo 296. A remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 25% superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho. Artigo 297. Ao empregado do subsolo será fornecida pelas empresas exploradoras de minas a alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 298. Em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo. Artigo 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à Autoridade Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 300. Sempre que por motivo de saúde for necessária a transferência do empregado a juízo da autoridade competente em matéria da segurança e da medicina do trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferir a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado. Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. Artigo 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens com a idade compreendida entre 20 e 50 anos, assegurada transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior. Seção 11 das jornadas dos jornalistas profissionais. Artigo 302. Os dispositivos da presente seção se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou na ilustração, com as exceções nela previstas. Parágrafo 1º. Entende-se como jornalista um trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. Parágrafo 2º. Consideram-se empresas jornalísticas para os fins desta seção aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos ou a distribuição de noticiário e ainda a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários. Artigo 303. A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos na seção não deverá exceder de 5 horas do dia como à noite. Artigo 303. A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos na seção não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos. Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas, mediante acordo escrito em que se estipule aumento de ordenado correspondente ao exercício do tempo de trabalho, em que se fixe o intervalo destinado a repouso ou a refeição. Parágrafo único. Para atender a motivo de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta seção. Em tais casos, porém, o excesso deve ser comunicado à Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às delegacias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 5 dias, com a indicação expressa dos seus motivos. Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, que é as prestadas em virtude de acordo que as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do consciente da divisão da importância do salário mensal por 150 para os mensalistas e do salário diário por 5 para os diaristas, acrescido de pelo menos 25%. Artigo 306. Os dispositivos do artigo 303, 304 e 305 não se aplicam àquele que exerce as funções de redator, chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único. Não se aplicam, do mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente em serviços externos. Artigo 307. A cada 6 dias de trabalho efetivo corresponderá a 1 dia de descanso obrigatório que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso.